Partida tensa, partida longa. Quer saber mais? Vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, não se esqueçam. Deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar o nosso próximo adversário aqui para mais uma partida de rápidas, jogando hoje contra o Andrizon A ou Andrizona da Indonésia. Estamos de peças brancas hoje, começando com 1171 de rating, tentando fazer mais um bom jogo para a gente se aproximar um pouquinho mais aí dos 1200. E o nosso adversário ou adversária tem 1174 pontos de rating da Indonésia. Se a gente vencer essa aqui, levamos 8 pontinhos para casa, empatando 0 pontinhos e perdendo vai para menos 8 aí. Então a gente tem que tentar se concentrar, fazer aquela boa partida que tá todo mundo querendo. E é isso, né? Vamos seguir aqui então já. Vamos pra cima, vamos pro centro, dominar o centro, fazer aquela boa partida. Vamos tentar conseguir, a última a gente conseguiu uns 80%, se não me engano, 90%, mas foi uma partida bem curtinha. Então vamos ver se isso aqui a gente consegue agora avançar, não cometer muitos erros, tentar evitar as capivaradas, tentar manter pelo menos lances ótimos e bons e excelentes ali. Os melhores lances, não sei se a gente vai conseguir sempre, né? Beleza, hein? Começamos aqui. Eu vou capturar aqui porque a ideia é desestruturar um pouquinho aqui esses peões dele, beleza? Fica ali, vamos fazer o rock, botar o nosso rei em segurança, de repente já trazer a torre pra cá, pra coluna do rei dele também. Caso ele avance aqui pra atacar o nosso peão e o nosso bispo, a gente já pode também abrir e de repente começar a desenvolver as demais peças até o momento. A gente começou aqui hoje com a nossa abertura italiana, nosso jogo italiano aqui. Vamos trazer a torre também para o jogo, já começar a centralizar um pouquinho mais as peças. Vamos ver o que a gente tem para atacar aqui. A gente tem essa casa, possivelmente, trazer a dama para cá, seria uma ideia de ataque. Mas é uma ideia de ataque facilmente evitada, né? Será que ele vai... Talvez ele veja isso aqui, daí como é que ele evita neste momento, na verdade? Se a gente trouxer a dama para cá, com o cavalo aqui, né? Acho que essa seria a solução dele neste momento. Vou fazer o seguinte, eu vou seguir protegendo aqui, por enquanto, desenvolvendo as demais peças, mas ficar de olho nessa jogada aqui, trazer a dama ali para casa de F alguma coisa. Beleza, jogou lá. Vamos aqui agora seguir com o desenvolvimento das nossas peças, a gente sempre tem essa opção. Aqui, cheque, seria uma opção. Se movimentar lá, põe o rei, a gente faz o rock. A gente está ficando meio exposto, né? Vamos seguir primeiro desenvolvendo então algumas outras peças aqui de novo. Trazer o nosso bispo. Falta só a dama, todas as outras peças já foram desenvolvidas, nosso rei já está em segurança aqui também. A ideia talvez agora se a gente avançar aqui. Tá. Seguiu lá, a gente pode avançar aqui. Por enquanto está protegido, avançou aqui, capturou, trocou. A gente pode vir pra cá, ameaçando lá já, talvez. Acho que vamos fazer isso. Vamos tentar ir pra cima dele aqui. Se ele quiser trocar aqui, beleza, a gente captura aqui primeiro. Com um cheque. Agora a gente já pode também... Provavelmente ele vai capturar de volta com a torre, né? Trazer a torre pra cá. A gente captura com o bispo, já ameaça esse peão enfraquecido dele também, já coloca o nosso bispo numa boa diagonal ali da outra torre dele. Se ele fizer o rock, também a gente já começa a dar uma bisoiada ali. E agora a gente captura aqui, já ameaçando também o bispo dele com a nossa torre. Acho que até aqui foram bons momentos. Provavelmente ele vai querer tirar a torre aqui para proteger, a gente consegue capturar esse bispo. Espertinho, esse nosso adversário espertinho, ele foi nessa jogada. Certo. Então conseguiu ali proteger. A gente tem que tirar agora essa torre daqui desta posição. Aqui talvez, se a gente voltar. Aqui talvez. Aqui não dá, né? A gente não consegue avançar.
Vamos então recuar a nossa dama. Eu vou trazer ela pra cá. Vamos ver se esse cavalo vai pular pra algum lugar. Vou trazer ela pra cá, pra gente também já pensar de repente em pressionar um pouco aqui o lado do rei dele. Até aqui tudo certo. Vamos trazer de repente a outra torre pro jogo. Ok. Vamos pensar aqui. Travou o nosso tabuleiro. Esse computador anda sofrendo. Vou dizer aqui que o nosso computador anda sofrendo um pouquinho com esses jogos aqui. Ele atacou ali. Talvez a gente tenha a opção de defender trazendo o bispo aqui, né? Traz o bispo aqui, defende. Se ele vier com a torre aqui daí. Vamos fazer assim, vamos questionar na verdade o bispo. Porque daí a gente já, qualquer coisa, a gente, beleza, vai dobrar aqui. Por enquanto, a gente segue com um peão a mais. Nosso bispo já está de olho também aqui nesse peão dele. Caso ele tire o outro bispo dele dali, então a gente pode vir pra cá. Captura, captura. A gente captura ele também. O que a gente pode pensar agora aqui? Vamos dar uma casa de escapatória pro nosso rei. Aqui. Esse peão dele tá cravado por enquanto, não é bem cravado, mas se ele quiser trocar o bispo ele pode... Ah, não. Não é, não. Tudo errado, tudo errado. A gente tá olhando errado as peças, as posições aqui. Certinho, certinho, certinho. Atacou o nosso bispo ali. Vamos recuar ele momentaneamente. De repente deslocar ele para casa de B6, atacar essa torre dele. Por enquanto, o cavalo vem aqui, a gente consegue ainda capturar. Tá, beleza. Botou lá pro canto esse rei agora. Vou deslocar para cá, atacando a torre dele. A gente está com bem menos tempo no relógio que o nosso adversário também já. Apesar de a gente estar com um peão a mais aqui em termos materiais. Mas eu não estou muito confiante que a gente está fazendo um jogo bom aqui. Tá no mínimo questionável essa partida. A gente poderia ter capturado aqui. O cavalo dele pode vir pra cá, se a gente vier pra cima dele. Vamos fazer assim, então. Trazer pra cá por enquanto. Pra gente botar nessa aqui. De repente a gente depois vem pra cá, ameaçando a torre. Dependendo do que ele fizer, a gente captura aqui. Ah, se a gente capturar aqui e ele estiver protegendo, aí não rola mais, porque a gente já tem que estar ali. Ataca, mas se ele proteger, daí a gente pode capturar aqui também essa outra peça, né? Tá. Vamos dar uma olhadinha agora o que rolou aqui. Vem pra cá. A gente pode vir aqui. Ele pode... Tá, antes de a gente mexer, vamos ver aqui. Ele pode pular o cavalo pra cá, pra cá. As duas estão defendidas, pra cá. Pra cá tá tudo defendido, então eu vou tirar por enquanto, atacar essa torre dele, atacar esse bispo. Se ele vier com a torre aqui pra proteger, por exemplo, o bispo. Ah, estamos calculando muito errado aqui. Muito errado. Muito errado. Fui pra lá. Quis dobrar ali. A gente pode seguir talvez por aqui. Tá. Eu vou atacar esse cavalo dele por enquanto. Vamos tentar tirar esse cavalo daqui. Tá começando a ficar chato. Tá pressionando lá. Ah, acabamos perdendo essa posição ali. Vamos vir pra cá então. Poderia ter tirado o rei antes, né? Já dessa fileira. Já seria talvez um pouco melhor. Vamos vir pra cá agora atacar a torre dele.
Foi pra lá de volta. Vou oferecer uma troca de torres, então. Vamos ver se ele vai querer trocar. Acabou igualando em termos materiais ali. Perdemos um peão que não poderia ter perdido para aquele cavalo. Ele capturou aqui. A gente captura de volta agora. Agora a gente tá com a ameaça aqui de entrar na 7ª fileira já. É uma opção. O bispo dele, por enquanto, tá aqui protegendo esses 2 peões, né? Então tá ok ali. A gente tem que começar a avançar com os nossos peões também. A gente tá com bem menos tempo agora já no relógio que ele. Vamos fazer o seguinte. Tiramos aqui, atacamos a torre dele. Vamos ver se ele vai querer trazer a torre dele pra cá. Se ele trouxer qualquer coisa, a gente vem pra cá também. E já continuar aqui protegendo um pouco. A gente não pode demorar tanto tempo nas jogadas agora. Beleza, a gente vem pra cá agora, ataca o cavalo. E esse cavalo, por enquanto, tá protegendo esse peão aqui dele. Então tá incômodo. Beleza, agora sim a gente pode avançar pra cá. Vamos ver se ele vai querer trocar aqui. Pode ser que sim. Nosso rei tá ficando mais exposto. Mas também a gente tá trazendo um pouquinho mais ele pro centro, né? Quer avançar com os peões aqui. Não sei se essa troca vai ser boa, porque ele vai ficar com o par de... A gente vai perder o par de bispos também. Jogo tenso aqui, galerinha. Jogo tenso. Vamos ver o que a gente consegue. Agora a gente tá atacando esse peão e esse bispo. A gente tá com esse cavalo dele também aqui meio cravado, mais ou menos. É uma possibilidade. Vamos ver o que ele vai querer proteger aqui, né? Pode querer trocar, fazer algo nesse sentido. Atacando, atacando, atacando daí 2 vezes. Se ele tirar esse cavalo daqui. Também se ele tirar o cavalo daqui, a gente tem que capturar, eu acho, de volta, pra não ficar com muita qualidade a menos, né? Esse bispo dele também não tá jogando, então... Por enquanto eu tô mais satisfeito com essa posição aqui, beleza? Vamos capturar de volta por enquanto. E agora ele pode dar um cheque descoberto aqui. A gente simplesmente vai avançar com o nosso rei. Ah não, se dá um cheque descoberto, ok. Ali, agora a gente pode... Agora sim, captura. Ele avançando aqui, a gente avança com o nosso rei. Dá um cheque descoberto. Ali. Não quis fazer isso. Certo, então vamos vir pra cá por enquanto. Tirar nosso rei também dessa possibilidade de cravada ali. O bispo dele é de casas claras, então vamos tentar manter os nossos peões e as nossas peças nas casas escuras. Pra gente tentar correr menos risco, na verdade, né? Correr um pouquinho menos de risco aqui. Trazer agora nosso rei pra cá, então. Se ele entrar aqui com a torre, a gente está defendendo, então não tem muito problema ali. E a ideia é que a gente comece a tentar talvez fazer o seguinte aqui. Beleza, foi pra lá, agora a gente vem pra cá. Vamos atacar esse peão dele também, tentar conseguir um pouquinho mais de material aqui, criar um peão passado. A gente não tem nenhum peão passado ainda também. A gente tá ficando meio sem tempo aqui. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Acho que a gente não tá correndo risco de nenhum cheque por enquanto. Talvez ele queira trocar aqui algumas peças. É uma ideia, uma possibilidade. Não sei se seria a melhor coisa que tem. A gente pode vir pra cá pra tentar, de repente, acertar alguma coisa. Tá, ele veio pra lá. Vamos fazer assim, vamos vir pra cá, pra já tirar essa
casa de fuga aqui. Se ele entrar com a torre, a gente está capturando esse bispo dele. Acaba sendo um checkmate na sequência, porque ele vai ter que recuar com a torre de volta. A gente capturaria daí, né? Beleza, foi pra lá, recuou mais uma vez. E agora a gente vem com o bispo pra cá. Segue nessa mesma ideia ainda de estar mantendo aqui pressionado. E agora sim a gente vai poder capturar esse peão. Já ameaçar o próximo ali também. Acho que agora a gente vai conseguir. O bispo está protegido. As demais peças todas protegidas. Vamos ver o que ele pode fazer aqui. Acho que não muita coisa, então vamos capturar aqui. 1 minuto e pouco. Já estamos agora atacando também mais uma peça dele. Esse peão está cravado, na verdade, né? Vamos fazer assim. Atacar o bispo, então. Um minutinho e pouco no relógio aqui. Vamos agora avançar para cá. Tá, protegeu lá. Agora a gente vem com a torre para cá. Ameaçar esse bispo. Tá protegido aqui, não vai trocar provavelmente. A gente segue avançando nosso peão passado aqui. Esse peão tem que ficar imparável. Apesar da casa de promoção ser uma casa clara, né? Tem este probleminha aqui ainda. Como a gente pode lidar com isso? A gente pode vir com essa torre pra cá também. Pensar em algo nesse sentido. Beleza, vamos vir pra cá. Vamos seguir avançando por enquanto. Esse é o nosso plano atual. De repente já pensar também aqui. Avançar agora pra cá. Pra não ter a chance de entrar aqui também. Show de bola. Vamos avançar este aqui neste momento agora. A gente pode até trocar o bispo se a gente quiser. Vamos oferecer essa troca. A gente já desdobra os peões também aqui. Temos 1 minuto no relógio aqui, tá ficando bem intensa a partida. Acho, não sei se tá parelho ou não, acho que a gente tá talvez até um pouquinho melhor aqui, apesar de a gente ter dois peões dobrados, né? Vamos ver depois na revisão aí se a gente tava melhor mesmo ou não. Vamos vir pra cá agora então oferecer esta troca. Vamos ver se ele vai querer aceitar. Beleza, não quis, e agora a gente se ferrou na verdade. Essa aqui não foi boa não. Vamos trocar. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá agora. Tá, aqui não tem muita escolha, provavelmente vai ter que sacrificar o bispo dele, né? Sacrificou o bispo. A gente faz a dama com coisa. Agora vamos tentar aqui não errar muito. Agora a gente tem pouco tempo no relógio. A gente não pode ratear aqui. Tá, vamos capturar os peões, garantir pelo menos um empate, né, galera? Mas a gente tá indo pra vitória. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele deve ir pra lá. Beleza, a gente captura agora aqui. Captura aqui. Não, aqui não tem mais choro. Agora foi. Acho que foi tranquilo aqui. Vai conseguir se aproximar lá. Já vamos vir pra cá então. O rei dele não pode mais voltar. Só uma questão agora de a gente finalizar essa partida. Vamos vir pra cá pra ele não dar chance. A gente promove aqui. Vamos ver aqui. Acho que conseguimos, hein, galera? Acho que vamos conseguir aqui dar uma vitória. Encurralamos já o rei dele. Ele ainda pode se mover, então a gente não tá bloqueando nada a ele. E a ideia aqui é que a gente consiga, então, já ir para uma vitória. Vamos ver aqui, falta 58 segundos. Vamos ver se nosso adversário vai querer continuar, né? Essa é agora a questão aqui. Vamos ver se ele vai querer continuar aqui.
Falta pouquinho. Foi uma partida longa aí, os dois ocuparam quase 100% do tempo, 10 minutinhos, mas vai ser uma vitória importante pra gente aí, vai deixar a gente bem mais próximo dos 1.200, na verdade. Talvez foi uma... Vamos ver se a partida foi boa, né? Apesar de ela ter sido longa, já deram 63 lances aqui, então o risco de a gente ter errado muito é muito grande também. Mas eu acho que aquele sacrifício de torre, aquela troca de torre ali foi bem importante no final da partida. 20 segundos, acho que ele vai abandonar, vai deixar o tempo cair aqui, ele não tem mais muito o que fazer. Ele só pode se mover com o rei aqui, então meio que não tem o que acontecer aqui. Quando a gente promover, a gente está, na verdade, até aqui atrás do peão, então não vai dar um cheque na hora, não vai correr o risco de ele estar afogado ali, de a gente afogar o rei. Vamos ver aqui, e é isso aí. Beleza, galera, conseguimos uma vitória aí, chegando a 1.179 pontos de rating. E bora pra revisão. Beleza, galera, vamos pra nossa revisão aqui, uma partida de 63 lances. Conseguimos jogar aí com 85,2% de precisão, foi uma precisão muito legal para uma partida tão longa assim. O nosso adversário jogou com 76,2% de precisão. Não cometemos nenhuma capivarada, que era um dos nossos objetivos, então isso foi muito bom. Não tivemos nenhuma chance perdida, apesar disso cometemos 2 erros. Jogamos 29 dos melhores lances e 2 lances ótimos aqui na partida. O nosso adversário não teve nenhuma capivarada, uma chance perdida, 2 erros e jogou 18 dos melhores lances. Analisando a partida aqui, a gente conseguiu já começar com uma vantagem desde o início. Acabou ali diminuindo um pouquinho ela, mas a gente nunca ficou em desvantagem na partida. A gente conseguiu sim manter ela até o final e ali a gente já tinha uma rede de mate que ele acabou abandonando no final do jogo. Bora para ver aqui qual foi a estimativa de rating dessa partida. Jogamos aí para 1.550 de rating. O nosso adversário jogou para 1.350, então os dois jogaram aqui acima dos seus respectivos ratings. Foi uma partida bem legal aqui. A nossa abertura foi com 98,9% de precisão, um meio de jogo com 81,3% de precisão e um final de jogo com 85,5% de precisão. A abertura do nosso adversário aí com 83,1%, foi onde a gente foi um pouco melhor que ele. Meio de jogo dele de 78,5%, a gente também conseguiu ir um pouquinho melhor que ele no meio de jogo. E um final de jogo dele de 75,1%, a gente também conseguiu ir melhor que ele nas 3 fases da partida dessa vez, apesar da precisão dele não ter sido tão baixa. Bora pro lance a lance para ver como é que foi aqui. A gente começou com uma abertura italiana aqui, desenvolvendo o nosso bispo. Ele desenvolveu lá em H6, a gente trouxe, já atacou o centro, já tentando romper. Fizemos as trocas, ele decidiu não capturar com o cavalo. A gente capturou aqui o cavalo dele para já pensar, de repente, ou em capturar a dama, dependendo do que ele fizesse, né? Aí ele perderia o roque, ou pelo menos desestruturar um pouco os peões dele na ala da dama aqui já. Ele capturou então com o peão da coluna B. A gente seguiu aqui fazendo o roque, não era a melhor jogada. A melhor jogada já era continuar desenvolvendo as nossas peças, mas a gente preferiu botar o rei em segurança, garantir ali pelo menos que o nosso rei já estivesse lá. Ele desenvolveu o bispo dele em fianqueta, a gente trouxe a nossa torre para o centro, na mesma coluna do rei. Ele desenvolveu o peão da frente da dama dele ali para D6. Aqui a gente já estava com uma 2,3% de vantagem, segundo a avaliação dos computadores. Desenvolvemos o nosso cavalo, que a ideia é começar a seguir desenvolvendo as nossas peças. Ele trouxe o bispo, o cavalo também dele aqui. E aqui a gente desenvolveu o nosso bispo para tentar finalizar o quanto antes o desenvolvimento das peças. Apesar disso aqui, por enquanto esse peão está protegido, o peão de G4 aqui, mas os computadores preferiam que a gente tivesse já avançado com esse peão, até porque ele está realmente protegido aqui pela nossa torre. Então, mesmo que ele capture, a gente poderia voltar com um cheque, por exemplo, e seguir assim, ao invés da maneira como a gente fez, que foi desenvolvendo o nosso bispo de casas escuras. Ele trouxe o bispo dele para frente do rei também. E aqui sim, agora a gente avançou com o nosso peão para a casa de E5, atacando o cavalo dele, atacando também outro peão. Ele capturou, a gente capturou a dama dele, trocamos primeiro as damas, tentar simplificar um pouco mais a partida. Capturou com a torre, capturamos aqui o nosso bispo. Agora sim, com o nosso bispo capturamos, aliás, o peão dele, atacando o cavalo, atacando já também essa outra casa enfraquecida agora de C7. Ele fez o roque, a gente conseguiu capturar aqui mais um peão. Ficamos agora com uma pequena vantagem material, já atacando a torre dele também. Ele trouxe a torre para defender ali tanto o bispo dele, que também estava atacado aqui, quanto atacar o nosso bispo. A gente foi obrigado a recuar, então recuamos para a casa errada. Melhor aqui seria a gente ter recuado para a casa de A5. A gente decidiu trazer o bispo para F4 ali. Ele atacou o nosso cavalo. Aqui a gente até cogitou trazer o bispo para casa de E4, de E5 para proteger o nosso cavalo, mas preferimos aqui atacar para manter o bispo ainda numa diagonal, atacando o bispo dele, então fazendo
a troca de cavalo por bispo. Com isso a gente acabou desestruturando um pouco esses peões, né? Na coluna C acabaram ficando dobrados ali. Ele trouxe a torre ali, as duas torres, acabou dobrando ela na coluna D, tá com o controle da coluna D. A gente desenvolveu aqui o peão em H3 para dar uma casa de fuga para o nosso rei. Ele trouxe o cavalo atacando o nosso bispo. E aqui a gente recuou o nosso bispo para evitar essa troca com o cavalo dele. Também já botamos o bispo numa boa diagonal. Ele pode entrar aqui depois em B6, atacar a torre dele ali e tentar fazer alguns outros tipos de contra-ataque. Ele trouxe o rei dele ali para casa de H8, tirou esse peão dessa cravada que estava aqui na diagonal do bispo. A gente desenvolveu o nosso bispo ali para casa de B6, atacando a torre dele. Ele tirou a torre. A gente trouxe a nossa torre agora aqui, pensando em atacar o bispo dele. A gente fez alguns cálculos errados aqui. Acho que a gente não considerou essa torre capturando, ou não lembro o que foi na sequência aqui. A ideia era tentar capturar de alguma forma esse bispo para a gente conseguir depois capturar um peão. Mas dependendo das trocas, a gente acabaria perdendo uma torre aí. Ele desenvolveu o cavalo dele, e aqui foi, acho que um erro da nossa parte também. Depois disso, ele está atacando aqui o nosso peão, né? Aqui da casa de H3, por enquanto protegido pelo peão de G2. Mas a gente acabou depois trazendo a torre. Beleza, desenvolvemos o bispo, voltamos o bispo aqui, atacando de novo a torre dele. Ele voltou com a torre dobrada ali na coluna D. E a gente avançou aqui, foi um erro da nossa parte, com certeza. A gente acabou avançando o peão de G2 para atacar o cavalo dele e acabou deixando esse peão solto em H3 aqui. A gente poderia primeiro ter preparado isso um pouquinho melhor, de repente ido com o rei já para casa de H2 para proteger esse peão também. Ele não teve dúvidas, capturou ali, a gente desenvolveu o nosso rei já um pouquinho, atacando o cavalo dele. Ele recuou com o cavalo e aqui a gente voltou com o nosso bispo, atacando a torre dele também. Essa jogada já aconteceu algumas vezes ali. Os computadores preferiam que a gente já tivesse avançado com o nosso peão na casa A, começar a avançar um pouquinho mais os nossos peões. Ele trouxe a torre ali para casa de F7, protegendo já adicionando uma proteção para, aliás, a torre para casa de F8, protegendo a casa de F7, adicionando mais uma proteção ali. A gente propôs uma troca de torres, ele capturou, a gente capturou de volta e aqui ele trouxe a torre dele lá para casa de B8, protegendo esse bispo. A princípio, a gente tirou aqui o nosso bispo também atacando a torre dele. Ele foi para cima do nosso bispo e aqui a gente trouxe o bispo para casa de F4, botando uma pequena pressão no cavalo, também mantendo o bispo nessa diagonal aqui de casas escuras. Ele trouxe o cavalo aqui atacando o nosso bispo e a gente decidiu avançar a nossa torre para a 7ª fileira, atacando aqui tanto esse peão enfraquecido em F7 quanto o bispo dele. O nosso bispo também está atacado. Mas depois dessas trocas, a gente simplesmente trocou o bispo pelo cavalo e seguimos ainda atacando aquelas duas peças. E conseguimos aqui um pouquinho de material a mais de novo. É a segunda vez na partida que a gente tem um pouco mais de material, um peão neste caso, né? Aqui ele seguiu avançando, o peão dele em A5. O bispo dele é de casas escuras, então a nossa ideia de casas claras, então a nossa ideia era tentar manter o máximo de peças dentro do possível nas casas escuras, para tentar não precisar se preocupar muito ou limitar um pouco a atuação desse bispo. A gente trouxe o nosso bispo então aqui para atacar a torre dele. Ele trouxe a torre dele também aqui para casa para a coluna D, de repente já pensando em entrar aqui na própria segunda fileira, algo nesse sentido. A gente desenvolveu o nosso rei aqui para uma casa escura também, justamente para tentar para sair dessa cravada aqui, dessa cravada não, desse possível ataque descoberto. E também aqui ele está protegido, né? Se a torre quiser entrar com um cheque, aqui a gente está protegido por aqui. Apesar disso, ele poderia sim ter avançado aqui para a casa de D2. A gente teria que proteger o nosso peão aqui, que está um pouco mais solto de alguma forma. Acabou não acontecendo, ele avançou ali o peão, que teria nos dado um cheque se a gente não tivesse tirado o rei. E aqui a gente trouxe a nossa torre, foi um erro aqui de jogada, a gente trouxe a nossa torre para atacar esse peão de A5 dele, que está enfraquecido. Ele atacou o nosso bispo. A gente recuou o nosso bispo aqui. O melhor seria a gente ter avançado com o peão, fazendo duas coisas, né? Avançando o peão em si e protegendo o nosso bispo também. A gente acabou recuando ele aqui para casa de F5. Ele avançou com uma torre aqui, atacando de novo o nosso peão, e a gente recuou com ele para casa de D3. Esse avanço de torre dele aqui foi um erro. Isso desperdiça uma oportunidade de oferecer uma troca de peças igual, segundo eles. Então, ele poderia ter vindo para cá com o bispo para a gente tentar fazer essa troca de bispos aqui. Aparentemente era isso. A gente acabou vindo aqui para D3. Os computadores preferem ter ido lá para G6. Ele trouxe o bispo dele aqui para casa de D5 também, centralizando um pouquinho mais ele, dando mais opções. A gente conseguiu então com isso capturar mais um peão. Neste momento estamos com 2 peões a mais. Ele trouxe a torre para proteger o peão dele ali na casa de
C5, os computadores indicam que para ele a melhor jogada seria ter oferecido uma troca de torres. Apesar disso, a gente agora está com um peão passado bem importante aqui na coluna A. A gente atacou o bispo dele aqui, ele recuou o bispo. A gente começou agora sim a avançar o nosso peão que está passado aqui na coluna A. Trouxemos a torre de novo para a 7ª fileira para tentar proteger um pouquinho mais, dar liberdade para o nosso peão avançar. Nosso peão seguiu avançando aqui. Ele trouxe a torre ali para a fileira, para a 2ª coluna, aliás, para a coluna B. A gente avançou aqui para tentar impedir esse ataque nesse peão aqui da casa de C2. Ele começou a centralizar um pouco mais o rei, a gente começou a avançar com os demais peões aqui que a gente tinha. Oferecemos uma troca de bispos aqui neste caso. Ele não aceitou e a gente agora sim até poderia ter feito um pouco diferente para forçar essa troca de torres, né? Aqui acaba não forçando a troca. A gente poderia ter ido com a nossa torre aqui para casa de A8. A ideia era realmente tentar trocar essas torres aqui. Mas com isso aqui a gente não força. Os computadores ainda preferem que a gente vá para casa de C7 para atacar esse peão aqui que está fraco, de repente criar mais peões passados, porque não tem como defender mais aquele peão ali também. Mas a nossa ideia era tentar trocar essas torres neste momento. A gente estava entrando aí no minuto final, então começou a apurar um pouquinho aqui as nossas escolhas. Ele foi com a torre lá para casa de A1, isso aqui é importante porque ele está atacando o nosso único peão passado por enquanto, um peão bem importante para a gente. A gente conseguiu aqui encontrar essa artimanha, essa troca de torres, na verdade. Acabamos dando um cheque, ele capturou, a gente capturou a torre dele, dando assim espaço para o nosso peão seguir avançando. Mantemos o nosso bispo nessa diagonal, que é a diagonal que protege a casa de promoção daquele peão. Ele foi trazendo aqui o rei um pouco mais centralizado, e aqui a gente seguiu avançando. Nosso peão já está uma casa de promoção. A única coisa que ele pode fazer nesse momento é tentar trocar os bispos aqui. Se ele avançar com o rei ou qualquer coisa assim, o nosso peão está sendo protegido pelo nosso bispo aqui. Então o que ele fez? Ele trocou o bispo. Os computadores nem preferem isso, preferiam que ele tivesse ido aqui para B3, atacando também aqui esse peão ou algo nesse sentido. Mas com isso ele com essa imprecisão aqui, ele já estava com 9,18 pontos a menos de vantagem. A gente estava com 9,18 pontos de vantagem. Trocamos os bispos e fizemos aqui uma dama. Aqui acho que a gente errou as jogadas, porque a gente poderia ter acelerado um pouquinho mais esse final de jogo. Acabamos dando esse primeiro cheque que foi um erro. A gente realmente deveria ter vindo direto aqui atacar esse peão, que foi o que a gente fez na sequência. Então primeiro a gente deveria ter feito isso aqui já, obrigar ele a fazer algum movimento com esse peão ou perder o peão. Ele avançou ali, a gente fez as trocas. E aqui com a torre já, com a dama já no jogo, mais um peão passado, a gente seguiu avançando o outro peão aqui. Ele foi lá para o canto, para a primeira coluna, né, para a coluna A. Com o rei dele a gente já, com isso, bloqueou ele já não tem mais como voltar, né? A nossa dama está fazendo esse controle de casas dele. E aqui a gente simplesmente seguiu avançando com o nosso peão. A gente estava agora a uma casa de promoção ali, com 27 segundos no relógio. Ainda a gente tinha mais 2, 3 jogadas aí que a gente conseguiria finalizar essa partida. Simplesmente aqui talvez trazendo a dama para alguma das casas. Os computadores indicam aqui para a casa de B1, mas a gente poderia ter simplesmente tirado a dama aqui para qualquer uma das outras casas que a gente tem, limitando um pouco. Ela continuaria limitando aqui o avanço do rei, e depois a promoção era simplesmente trazer ele aqui, a segunda dama para a coluna A, e a gente conseguiria dar um checkmate aí do rei aqui no canto. E é isso, galera. Conseguimos então aí uma boa partida. Foi uma partida de uma estimativa de rating de 1550, acima do nosso, então, em uma precisão de 85,2%, numa partida que teve aí 63, 62 lances. Então foi uma partida bem longa. Foi uma boa precisão para uma partida tão longa assim, pelo menos no nosso nível atual. E importante também a gente não ter cometido nenhuma capivarada, conseguimos manter uma consistência. Tivemos 2 erros na partida, apesar disso, e algumas imprecisões que a gente ainda tem que dar uma cuidado. Essas imprecisões acho que talvez sejam os mais difíceis de a gente conseguir resolver. Capivarada é mais tranquilo, é mais entregar peça, esse tipo de coisa ali que a gente acaba cometendo. Então a gente aos poucos está conseguindo reduzir esse número de erros grotescos aí que a gente faz na partida, né? Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, e a gente se vê na próxima!